Fala pessoal, saindo aqui da Link em mais um Tesla, nesse episódio de M&A de Moldon, a hora do M&A. Eu sou Alexandre Krakowski, professor da Link, CFA Charterholder, advisor de M&A. Estou aqui com o Miguel e o Gabriel, sejam bem-vindos. E com outro cara que também é advisor de M&A, uma referência no assunto, Denis Morante. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ale. O Denis, que tem 14 anos de experiência pelo Credit Suisse, os últimos como diretor de M&A de Middle Market, e na sequência do Credit, sócio fundador da Forteza Partners nos últimos 6 anos de jornada. Denis, conta um pouquinho pra gente do seu histórico em transações. Vamos lá, obrigado aí pelo convite, Ale. Vai ser muito bom dividir aí com você essa experiência, com o Gabriel e com o Miguel e com todos os ouvintes e espectadores. Eu comecei nesse negócio há 27 anos, né, em 97, no começo da minha vida mais fazendo valuation e corporate finance na Arthur Andersen. Isso foi de 97 até 2001. Te diria que ali naquele período fiquei um exímio piloto de Excel, né, fazendo meus valuations, que é o que eu ensino para a turma aqui na Link, né, na nossa faculdade, junto contigo. E a partir de 2003, quando eu retornei do meu MBA, estou aí numa jornada contínua, vou completando aqui 21 anos, fazendo M&A Middle Market, né? Ou seja, trabalhando com empresas de dono. A gente trabalha muito para donos, né? Tanto lá na Credit Suisse Reding Grifo, quanto agora na Forteza. Minha vida é dedicada a ajudar empreendedores, famílias, amigos que fundaram empresas juntos, a passar por esse desafio enorme que é fazer uma transação, né? Que um amigo meu até brinca que é um alinhamento interplanetário, fazer um deal fechar. E é isso que a gente tenta fazer aí diariamente com todos esses clientes que a gente atende. Muito bom, meu cara. O Excel, ele já virou esportes, né? Não sei se você acompanha, a turma do mercado financeiro que se diverte em modelagem, dá até para competir internacionalmente. Agora o negócio ficou sério. Exato. Onde você fez o seu MBA? Eu estudei em Wharton de 2001 a 2003 e originalmente sou formado em administração de empresas pela FEA, na USP. E uma menção interessante, eu comecei a me dedicar a esse tema de valuation, e isso virou minha profissão, e M&A virou minha profissão, porque eu fiz um intercâmbio em 95 pela USP, na Universidade de Estocolmo, um semestre, num programa da USP, e lá tive a felicidade de, dentre as 4 matérias que eu cursei, uma usava aquela bíblia, que você conhece bem, que é do Tom Copeland, e ali eu me apaixonei pelo tema, consegui entrar na profissão em 97 e estou até hoje, né? Faz esse tempo todo já. Sensacional. Esse começo ali depois que você entra no banco, que tipo de transação que vocês pegavam? Eu, desde do começo, né, como lá dentro do banco, o meu foco era atender os clientes, pessoas físicas do Private Banking, que eram investidores da Reding Grifo e depois do Credit Suisse. Então eu sempre trabalhei para indivíduos, donos, fundadores de empresas, né? Então esse perfil, ele é bastante característico e comum, né? A pessoa que fundou, que está tocando seu negócio há 10, 20, 30 anos, tem bastante emoção envolvida, né? Muitas questões familiares, questões pessoais. Então acaba sendo um segmento, Ale, onde o componente psicológico é muito importante, né? Eu brinco que a minha profissão hoje, ela é menos o Excel, menos o PowerPoint e tudo mais, e muito lidar com as pessoas nesse desafio. Então esse era o perfil, e na Forteza a gente manteve esse DNA, que é trabalhar principalmente para empreendedores, donos de empresas, e aí tem de tudo, né? Como eu falei, famílias, amigos, eu já trabalhei para irmãs gêmeas, já trabalhei com marido e mulher, vários pais e vários filhos ao mesmo tempo num laboratório de imagem que a gente vendeu lá pelo Credit Suisse para o Fleury. Eram vários médicos que trouxeram seus filhos também médicos, né? Todos radiologistas, e então era um amontoado de famílias, né? E isso é muito interessante, a gente poder lidar com todas essas questões e fazer M&A com
com esse os coletivo... interesses diversos, né? Só por gêmeas, mas às vezes as gêmeas, cada uma tinha uma cabeça marido diferente. E mulher, né? E o interessante de lidar com esses coletivos familiares é justamente esse desafio do psicológico, da emoção, e eles, por nunca terem, via de regra, nunca terem passado por um M&A, né? Eu brinco que normalmente o meu cliente está fazendo o M&A pela primeira, única e última vez. Uhum. Então eles confiam muito no nosso advice, né? Uhum. Eu me sinto bastante lisonjeado quando eu trabalho com essas pessoas, porque eles realmente colocam o bebê nas suas mãos e falam, cuida para mim, né? E aí a gente cuida durante aqueles meses todos até que esse bebê vira uma transação, né? Então é esse o perfil, basicamente, Ale. Quando a gente começa, então, nessa parte técnica, né? Então tem o valuation sentimental, que Sim. é o valor do sócio ali, o valor de toda a jornada que foi empreendedor e colocou aquele negócio de pé. E tem o valuation teórico ou técnico, que muitas vezes não tem a ver com o que o comprador está disposto a pagar. Como que você lida com esse conflito entre três fatores, né? O que a teoria fala, o que o comprador quer pagar e o que o sócio acha que vale? Essa discussão, ela é quase que em 90 e pouco por cento dos casos, né? Comprador e vendedor, esse dilema sempre vai haver, é difícil convergir, mas o cliente também é esse desafio que você está colocando, né? Então, o primeiro desafio nosso é convencer o cliente de que a teoria, o técnico, está falando algo que ele deveria, de uma certa maneira, aceitar e até respeitar dentro da transação, né? E o que a gente vê é muito o que você está dizendo. Tem um peso emocional, tem um peso, mas fui eu que fundei, essa empresa nas mãos desse comprador vai voar, então ele tem que me pagar esse prêmio. Às vezes uma coisa que eu percebo, Ale, quando tem múltiplos sócios, tem um pouco a conta por cabeça, vamos chamar assim, né? Então, o sócio, ele quer uma quantidade de dinheiro para ele para sair do negócio, certo? Só que se eu e você, o Gabriel e o Miguel, somos os 4 sócios e nós todos queremos essa mesma quantidade, às vezes isso multiplicado por 4 não cabe no valuation que a gente... De hoje. Exatamente. Tem que crescer, aumentar o tamanho aí. Então, no fundo, a gente se apega muito à questão técnica, né? É até a disciplina que a minha, na sequência da sua, eu dou aqui na Link, que é o valuation. E, obviamente, tenta convencer o cliente que naquele trabalho a 4 mãos, e a gente sempre conduz a 4 mãos, existe um embasamento técnico, teórico, que vai fazer com que a gente construa um valor que, de certa maneira, ele deveria aceitar e respeitar. E depois ainda vem a discussão com o comprador, né? Mas esse trio, né? Esse trio de perspectivas está sempre presente em quase que todas as transações que a gente faz. São raríssimas as vezes onde um cliente nosso converge logo de primeira para a teoria, vamos chamar assim, né? Não, vou respeitar aqui o valuation que você me trouxe. A maior parte das vezes eles já vêm com alguma coisa pré-concebida, de um amigo, os tais dos múltiplos, né, Ale? Ou muitas vezes de um empresário que também vendeu, mas está omitindo alguns detalhes da transação. Não, vendeu 5 vezes receita. Conta as pingas, mas não conta os tombos, né? Não tem e aí, earn-out, exato. Não tem parcela. Quando você vai ver, não contou tudo, né? Mas a pré-concepção de valor, ela é um pouco comum. Alguma coisa o empresário imagina né, como eu te disse, os múltiplos, eles estão aí para ajudar, mas para atrapalhar também. Porque múltiplo quer unificar as empresas, quer dizer que todas as empresas são iguais, elas não são. E aí fica essa mistura aí de conceitos para a gente lidar. Então vem uma questão de disciplina, de literalmente ter paciência de sentar com o cliente e mostrar para ele que no fundo todo mundo que compra uma empresa, um investidor, ele quer uma taxa de retorno, existe um fluxo de caixa no futuro, uma coisa tem que casar com a outra, senão a gente não chega lá, né? Então é uma epopeia às vezes, mas a gente não desiste em qualquer um dos projetos, né? Tá sempre tentando. Então, de você conseguir sensibilizar o vendedor, mas sem tirar valor da empresa, porque você também está incentivado que ela tenha o maior valor possível, né? Porque Exato. É seu cliente e a métrica, né, muitas vezes do assessor está relacionada ao valor que vai ser essa transação. Tal do success fee, né, que é o que permeia a nossa vida econômico-financeira, né, Boa. Quando a gente fala da diferença aqui de um Credit Suisse, um banco internacional,
multinacional, um dos maiores aí do mundo, para uma boutique de M&A. Como que você vê essa diferença, essa sua transição de carreira, né, como dono, claro, do negócio, mas essa diferença, né, de um ambiente de banco para um ambiente de boutique? Eu te diria que lá dentro do Credi, apesar de ser um banco muito grande, né, como a gente era originário da Redding Griffin, que foi vendida para o Credit Suisse em 2007, a gente sempre tentou dar um atendimento boutique. Inclusive eu, quando estava disputando mandatos, eu brincava, Ale, que eu era uma boutique dentro de um grande shopping center, né? E fazia o paralelo com Cidade Jardim ou com Iguatemi, mas eu era uma boutique. O shopping center não dava para negar, tinha 30 mil de ABL, mas eu tinha ali o meu corner, né? Então o atendimento de boutique, de uma certa maneira, não mudou muito na minha vida, tá? Mas uma coisa que eu noto, né, uma primeira mudança bastante relevante foi a seguinte: o cliente, quando vai te contratar numa grande instituição, ele tem muita influência da placa, né? Todos temos. A gente aqui na escola ensina a rapaziada sobre marca, sobre tudo isso. Marca realmente faz uma diferença grande. E às vezes, Ale, ele negligencia até um pouco a sua competência individual, a sua, a minha, né? Nós que somos do setor. Quando ele vem falar com você, você está numa boutique, que é meu ambiente, que é o teu, ele não tem outra alternativa a não ser olhar só para você, né? A importância realmente é você, o assessor que você é, a história que você tem, né, o teu currículo, as transações que você já conduziu. Então, essa diferença para mim ela era bastante gritante. Inclusive na minha transição do Credi para a Forteza, que foi direto, e nós trouxemos 15 clientes nossos de um lugar para o outro, era muito claro, alguns tinham feito uma contratação mais individual, alguns tinham feito uma contratação placa. E você sentia que você estava tirando alguma coisa da pessoa ao fazer a transferência. Então o meu atendimento não mudou, né? Agora, meu ambiente agora, de fato, ele é mais de boutique, né? Até o escritório, né? Aquele escritório tinha 10 mil metros quadrados, o Credit Suisse, né? Era um negócio magnânimo, mas tem essa questão de você se sentir mais observado e analisado pelo teu cliente do que na outra situação. Vale muito mais o resultado do que a marca. Exato. A pessoa que ele está contratando, mesmo porque muitas vezes quando você contrata uma marca grande, isso acho que é comum, né? Você vai dizer, se der errado, não fui eu que errei, né? Agora, quando você contrata uma marca mais desconhecida, se der errado, foi você que errou. Então tem essa proteção que o cliente se dá no momento da contratação, né? E às vezes se ele está entre vários sócios, é um coletivo de sócios, ele quer se proteger de alguma maneira. Mas fora isso, a gente dá um atendimento muito parecido, de boutique mesmo, muito individual e customizado. E nesses últimos anos, né, como Forteza, tem algum case que você... esse case tem bastante história para contar, é isso que a gente gosta de ouvir aqui. O nosso mais representativo, Ale, ele, por coincidência, foi o primeiro que a Forteza concluiu, que foi a venda da Nadir Figueiredo, a fabricante do copo americano, né, a maior fabricante de vidro de mesa do Brasil e da América Latina, te diria até do Cone Sul. Os outros grandes fabricantes estão todos na Europa, nos Estados Unidos. Em 2019, né? E por que, você me perguntar, por que ela é tão significativa para vocês? Primeiro, pela quantidade de acionistas, eram mais de 40 pessoas físicas. Segundo, pela a idade da empresa. A Nadir tinha naquele momento 107 anos de vida, né? E por fim o tamanho da transação, que para mim, Ale, especificamente no meu histórico, enquanto um financeiro, eu posso te dizer porque foi público, né? O comprador foi o HG e a Nadir ela era listada, foi uma transação de 1,025 bilhões de reais. Então para mim também tinha essa questão do porte da transação. Então tudo isso posto era um caldo denso para eu digerir ali, né? Lidar com todos aqueles acionistas. Foi a primeira vez que o meu cliente não era uma pessoa ou eram duas. Era um conselho de família com 10 pessoas que representavam 40 pessoas, né? 5 gerações já existiam, eram vivas. Eu te diria que a terceira geração, que era a mais próxima de nós como assessores, mais ou menos na faixa etária 60 a 80 anos de idade, que são netos desses fundadores de 100 e poucos anos antes. Então tinha um peso emocional também muito grande nessa transação, né?
os avós dessas pessoas Fundaram a empresa. O Nadir ele era avô de pessoas que estavam ali lidando comigo, né? E o irmão dele, o Morvan, era avô do Morvan, que era o presidente do conselho de administração e presidente do conselho de família. Então tinha um peso, e que era um senhor de 80 anos, né? Nesse momento, né? Então esse peso muito grande, uma venda de 100%, você sabe que, né? E para um fundo de private equity, que é um ente muito profissional em compra. Então você está lidando com um comprador extremamente profissionalizado, né? Então tudo isso posto... Comprador sofisticado, e você fazer isso sozinho, com 40 pessoas. Quer fazer, é a receita para os astros não se alinharem. Exatamente. Então teve tudo isso, foi uma transação muito emocionante desse ponto de vista, né? Muita coisa para fazer. A empresa era listada na bolsa, apesar de pouco negociada, então tinha aspectos de CVM, de SA de capital aberto. Vou te falar que tinha quase todos os desafios que você pode imaginar. Teve cisão de balanço, signing e closing, teve CAD... vários dos aspectos que a gente está habituados a ver, todos misturados ali naquela mesma transação, e os 40 CPFs, vamos chamar assim, eu nunca me esqueço, ali foram 40 transferências eletrônicas de fundos para completar o pagamento da transação. Então, a assinatura já era eletrônica, pelo menos. Não era. 2019, foi setembro de 19, foi tudo na mão, né? Caramba. Então, além disso, você trouxe uma pergunta boa. Demorou 3 dias. Tinha fila de pessoas assinando esses documentos todos aí, que a gente sabe a quantidade enorme que é, né? Mas, por fim, a transação se concluiu. Você e eu sabemos, a gente nunca quer ter pós-venda nas transações, né? Problemas, conflitos entre comprador e vendedor, às vezes viram arbitragens, nada disso aconteceu. O HIG aparentemente está feliz com o ativo, já tentou voltar com a empresa para a bolsa em 2021. E os acionistas, no final, essas pessoas todas, cada um tomou seu rumo e estão aí ajustando as suas vidas. Muitas vezes é um cliente típico, né, que está na segunda geração, terceira geração, e aquela ideia, a empresa da família é muito representativa, né, é um legado. Exato. Mas aí cada um tem uma ideia diferente do que quer tocar para a vida. Ou tem, muitas vezes, né, o sucessor, quem vai tocar, às vezes faz mais sentido profissionalizar, deixar a família na gestão, ou trazer um fundo, ou, de fato, fazer o 100% e cada um tocar o seu negócio. Exato, acho que você pega um tema importante ali, que é a sucessão, né? O filho do Pelé, que nós dois conhecemos, o Edinho, ele não era tão bom em futebol quanto o pai, né? Inclusive ele era goleiro, não era jogador. Isso é super normal, não tem nada de certo nem errado, né, Ale? Os pais precisam aceitar que às vezes os seus filhos não são seus naturais sucessores. E além disso tem a questão de multiplicidade, né? 2, 3 sócios fundam uma empresa, cada um tem 3 filhos, viram 9 herdeiros que não necessariamente têm a mesma ligação, têm a mesma história, né? A mesma cumplicidade. Eu acho que o que eu vejo muito nos acionistas que me contratam é a cumplicidade que não se transmite de geração para geração. E aí o ambiente, né? A possibilidade de venda, ela acaba sendo um caminho assim, meio natural e interessante. Às vezes vale mais a pena você tornar essa empresa que você construiu com seus 2 sócios, vamos pôr no meu exemplo de 3, num ativo financeiro para os teus filhos tomarem conta e viverem daquilo, porque empresa é um negócio arriscado, né, Ale? A gente sabe, empresa precisa fazer planejamento estratégico todo ano, precisa se defender de competidor, precisa investir, precisa se posicionar, passar por reforma tributária. Assim, se você não... Né, empresa é um Fórmula 1, cá entre nós. Vamos aproveitar aí o ambiente de corridas aí do final do ano. Se você não pilotar... falar do piloto também. Aqui no Tesla. Se você não pilotar direito, você sai na curva e bate, né? Então a empresa... Estão pilotando na chuva, que aí Ayrton Senna... Estamos aqui na dificuldade da chuva de São Paulo. Mas aqui não passa de 30 por hora por causa do trânsito. Mas você concorda? Se não pilotar direito, às vezes ela sai e se acidenta, né? Então, vender pode ser às vezes é o melhor caminho. Da corrida e do timing dos negócios. Então, quando a gente fala de M&A, você tem a hora de acelerar, a hora de frear. Como é que é um pouco essa dinâmica ali no dia a dia de quem está tocando, né, ou conduzindo essas negociações? A dinâmica das transações, né? Eu costumo ter uma frase que eu uso,
que normalmente os deals têm que ser mais rápidos do que lentos, né? A lentidão, às vezes, ela não contribui, as decisões mudam, as perspectivas mudam, né? Obviamente que você não pode andar com pressa, concorda, Lê? Mas você tem que andar com diligência, com uma certa velocidade, né? A transação, ela precisa ter um ritmo interessante, poucas interrupções, né? E ter uma tração boa. Então, obviamente que quando a gente percebe que é hora de parar, né? Às vezes porque houve um problema na empresa do seu cliente, alguma questão competitiva, ou às vezes o próprio comprador faz esses recuos estratégicos, a gente precisa administrar, tirar o time de campo às vezes, ou a trazer outros compradores, né? A própria transação da Nadir, a gente teve esse tipo de necessidade, a gente trocou compradores e o HG entrou ali já numa segunda ou terceira etapa. Ele era um interessado desde o começo, mas houve a necessidade de troca de comprador, né? Então, de verdade, indo no teu ponto, a gente, como assessor de M&A, tem que ter essa habilidade de conduzir, né? Como você bem disse, de vira para a esquerda, vira para a direita, diminui, acelera, e é um percurso que a gente não conhece, né, necessariamente. Você sabe pilotar, mas aquela transação você nunca fez, né? Você está fazendo ela pela primeira vez. Então você também tem que desenvolver um pouquinho o teu bom senso ali da pilotagem. Eu costumo brincar com futuros clientes, e eu acho que você também percebe isso no teu dia a dia, que muitas vezes a pergunta é, mas para que eu preciso de um assessor? Né? Não sei se você já se deparou com essa pergunta, porque a gente é muitas vezes visto como um corretor, né? E as pessoas acreditam que se já tem um comprador não precisam de nós, como se a gente só fosse santo casamenteiro, né? E meu exemplo, Ale, é o seguinte: eu não iria para o Everest sem contratar 2, 3 Sherpas para subir até o pico, né? A travessia mais ou menos é conhecida, mas o clima, as nuvens, a chuva, o sol, o vento nunca vai ser o mesmo. Então eu quero ter uma pessoa do meu lado que já passou por aquilo, algo muito parecido com aquilo, para me guiar. Eu acredito que a nossa profissão tem muito esse caráter de eu sou o seu guia, né? Eu já passei por curvas sinuosas, acelerei, brequei, não exatamente nesse dia, que é o Sherpa, né? Ele fez 50 subidas ao Everest, mas aquela que ele está fazendo com você é mais uma e é nova. As intempéries serão diferentes de outras vezes. É uma ótima analogia, e muitas vezes o empresário está fazendo ali a primeira vez, ou segunda vez. Do outro lado, você tem um comprador que já fez as 50 vezes. E é mais experiente. Como é que você equilibra o jogo? Exato. Então, a gente tem que ter essa habilidade do acelerar, brecar, como você bem disse, mas também nós estamos prontos para a novidade, porque as transações sempre serão novas, né? O cliente é novo, o comprador é novo e o mercado, né? Cada dia é uma novidade para aquele mercado onde você está. Então, isso para mim é um desafio interessante na nossa profissão, né? De uma certa maneira a gente se repete fazendo os processos de M&A, mas sempre tudo é novo, né? Todos os agentes e o tempo trazem essa novidade para nós, esse ar de refresco, né? De modo que a gente está numa certa repetição, mas não muito, né? Porque você não está repetindo exatamente. Sempre único. Exatamente, tem esse caráter de único. A gente vê muito M&A que dá errado. Na verdade, o M&A ele nasceu para dar errado. Você fala, mas já tem até o comprador. Calma que não é só isso. Exato. Então tem muita coisa para acontecer até o comprador de fato, né, assinar, e mais do que assinar, pagar, até ter o closing de fato. Pode acontecer muita coisa. Pode ser no dia de assinar, acordou ali de mau humor e não quis assinar. Acontece de tudo. Tem algum caso que não aconteceu o deal, que você vê, puta, isso aqui podia ter ido para frente, mas não foi? Não precisa citar nomes, mas comentar um caso. A gente está vivendo um caso agora que o nosso comprador, né, dentro do processo em que a gente estava, ele foi comprado. Olha só. Começou a sumir, né? A gente já estava nas negociações finais, de repente um dia eles ligam para nós, é uma empresa americana, e falam, olha, a gente vai precisar dar um tempo aqui e eu não posso te dizer por quê. E eu me lembro que eu disse pro meu outro sócio na hora, esse cara está sendo comprado por alguém, né?
que depois de um certo tempo, né, Ale, você começa a saber mais ou menos quais são as desculpas que podem ou não ser ditas, né? Quando o cara te diz, não posso te dizer, é porque tem algo confidencial acontecendo. Só podia ser a venda, a IPO não é, porque ele conta para você, né? Aí, dito e feito, ele foi comprado. Problema de caixa também não era? Que você tinha acesso... exatamente, ele estava ali na mão, né? Eu tive um outro caso, e aí dá para não citar o nome do meu cliente, mas especificamente do eventual comprador. Eu estava lidando com a British Petroleum, com a BP, na época do acidente no Golfo do México. Daquele vazamento, você vai lembrar disso, aquele vazamento, né, assim, enorme, que a BP pagou uma multa bilionária em dólares ali nos Estados Unidos e tudo mais. A gente estava muito engatado. Cancelou tudo. E aí o CEO mundial falou, gente, parou tudo, o foco aqui é fechar o vazamento e pagar os bilhões de dólares que a gente vai ter que pagar, né? Então a gente vê esse tipo de situação inesperada acontecer. Tive uma situação que a transação saiu, mas eu já tive um cliente que faleceu entre o MOU e o fechamento da transação. Então esse senhor, ele assinou o MOU, mas ele não estava lá para o fechamento. Ele veio a óbito por conta de um câncer, mas aí entra o inventário, enfim, você sabe como é que é, né? Então esses acidentes aí de percurso, eles acontecem, né? Ou a empresa tem algum problema, né? Um comprador vai lá e entra em recuperação judicial, eventualmente. E teve o que afetou todos nós, que foi a pandemia, né? A pandemia varreu tudo que era transação do mercado. Depois da pandemia, toda transação vem com Material Adverse Change, né? Exato. Uma cláusula que, se tiver uma nova pandemia, ele consegue desfazer o deal entre o sign e o close, revisar alguma coisa. Ali a gente viveu um momento muito crítico, né? Eu costumo dizer que M&A para nesses momentos. Na minha história, eu vi parar naquele momento e no momento da crise de 2008. E aí minha interpretação foi a seguinte: M&A para quando não há visibilidade. Quando há visibilidade, seja ela que nós estamos tendo hoje aqui no Tesla, que está nublado, chovendo, mas pelo menos a gente está enxergando, não precisa estar sol e lindo, né? O que precisa é ter visibilidade. Então as pessoas fazem compra num tempo ruim e fazem compra num tempo bom. Mas o importante é que elas vejam o tempo ruim ou o bom. Quando não vem, daí elas param. Tudo, mas ele não está vendo como é que está o tempo. Não é só botar o Excel para funcionar que o deal acontece. Ele não tem essa visibilidade. Vocês querem ouvir mais uma história? Mais um case? Com certeza. Pode ser. Tá. O que tem mais aí desse portfólio recente, Denis, de história bacana? Olha, uma transação interessante que a gente fez também como Forteza, uma empresa de Brasília chamada Gran Cursos Online, que é uma edtech focada no início ali, quando a gente fez a transação. Agora ela está expandindo seu portfólio, focada em preparação para concursos públicos, né? Totalmente EAD, não tinha aula presencial, né? Era totalmente voltada para o ensino à distância. Fizemos uma transação em que o Pactual entrou como sócio, né? O fundo de private equity do Pactual, né? O Pactual, ele atua como fundo, entrou como sócio ali minoritário, fazendo um investimento significativo aí nas centenas de milhões. Essa foi uma transação muito interessante também, porque são dois empreendedores muito jovens e foi muito intensa, foi totalmente pandêmica essa transação. A gente teve 2 encontros presenciais só com o próprio BTG, tudo foi na televisão, discussões de contratos e tudo mais. Então ali foi bastante significativo também. E agora a empresa está fazendo uma história muito bonita, né, de desenvolvimento, de crescimento. E a gente também ajudando muito eles, de uma certa maneira, a trocar o pneu enquanto estava acontecendo a corrida, e ajudando a melhorar números e a construir números para poder fazer a transação. Ela foi bastante demandante, vamos chamar assim. E ainda tinha a pandemia para colocar a gente dentro de casa, né? Você sai do Anadir, vai para uma edtech, tem algum outro setor que você já fez bastante? A gente fez... a gente é multissetorial, vamos chamar assim, né? Mas como Forteza a gente fez algumas em tecnologia e algumas em healthcare. Então deu aí uma boa distribuição. E também em serviços financeiros. A gente fez uma transação com a Jive,
a venda da Thaler para Galápagos, basicamente isso, mas a gente faz indústria, faz consumo, faz varejo, poderíamos fazer energia, que a gente conhece um pouco, mineração. Nosso negócio, Ale, é ter o empresário. O empresário é o nosso grande drive, né? É ajudar uma pessoa que está passando por aquilo pela primeira vez, última vez, única, e que a vida dela está naquela bandeja ali, vamos chamar assim. Tem as especificidades do setor, mas tem muita coisa que é o M&A. Que é comum, né? Essas dificuldades elas vão transcender, né? Vai na transversal. E aí é que a gente tem uma vivência boa para aportar. Sensacional, Denis. A turma que está, né, indo para esse universo aí de M&A, de middle, o que pode esperar para os próximos anos do middle market, seja em transações, ou seja o empresário que está com a sua empresa no middle market, o que ele pode esperar para os próximos anos, esses últimos anos que estão sendo meio esquisitos depois de um boom de múltiplos, de IPOs? Sim. O que vem pela frente? Olha, eu acho que o mercado brasileiro está ficando cada vez mais maduro, vamos chamar assim, né? Como eu comecei a falar com empresários ali em 2003, 2004, né, quando eu entrei na Reding Grifo, depois a gente foi vendido para o Credi, eu via menos conhecimento sobre esse mundo quando eu falava com os empresários. Hoje eu vejo muito mais, são 20 anos, então eles dominam mais, eles entendem mais como esses processos acontecem, né, conhecem os tais múltiplos de EBITDA, múltiplo disso, múltiplo daquilo. Então tem essa maturidade que veio. Eu acho que com a maturidade vem um desenvolvimento do desapego. Esse apego emocional ele vai se reduzindo. As pessoas passam a olhar para suas empresas como um ativo. Na realidade é um ativo do seu portfólio que pode ser transacionado e você deveria transacioná-lo no pico do preço, né? Como se você estivesse vendendo a ação da Vale da Petrobras na sua carteira e teu corretor ligou e disse: Ale, a gente comprou a 10, o preço está 20, você quer esperar subir mais ou vamos realizar o lucro? Empresas têm isso, né? E você nunca sabe onde está o pico, né, Ale? Você só sabe onde está o pico depois que você passou por ele, né? Sim. Então tem uma hora que você precisa fazer, independente de saber se você está ou não no pico, porque você não saberá. Então essa maturidade, esse desapego vão se desenvolvendo. Aquela coisa, né? Se é uma oferta que é maior do que tudo que você vai receber de dividendo para os próximos 10, 15 anos, sem o risco e podendo pegar isso e alocar em outro lugar, se você tem esse desapego emocional, parece fazer sentido. E tirar aquele risco, principalmente tirar aquele risco, e o empresário não é só o risco empresário. Transformar o ativo em liquidez. Exato, e também tem o trabalho dele em si, né? Porque ele trabalha, a família está com risco ali no patrimônio. Então acho que as pessoas estão ficando mais maduras e desenvolvidas para isso. Ao mesmo tempo, o mercado brasileiro ele não é pequeno, ele é um mercado que tem um porte interessante, nossa bolsa está aí, a gente precisa ter menos essas janelas, né? A gente precisa ter uma situação mais de... não tem janela que abre e que fecha, e normalmente no Brasil ela fica aberta há pouco tempo e fechada há muito tempo, né? Seria melhor que ela ficasse só aberta e fechasse poucas vezes, isso ajudaria. Então eu vejo um mercado maior, mais desenvolvido. Do ponto de vista setorial, Ale, hoje em dia tem bastante tecnologia, eu acho que deve voltar o consumo e varejo. Healthcare deu uma parada, né? Saúde deu uma parada, deu uma estacionada, muita coisa aconteceu e parou. Mas ao mesmo tempo, né, e nós dois estamos nessa empreitada de formar empreendedores, eu acho que vem muito empreendedor jovem por aí e que vai fazer esse mercado mais maduro, mais desenvolvido, e as transações vão fluir de maneira mais fácil. Então quem estiver nesse mercado daqui 10, 20 anos vai ver uma situação mais fluida e mais desenvolvida do que a gente viu. Você sabe que o Miguel é meu aluno desse semestre, está aprendendo a avaliar os setores. O Gabriel já passou por mim e está vendo com você como precificar a empresa e o negócio. Exato. O que vocês têm aí de aprendizado? Vamos ver agora aqui ao vivo se eles conseguem. Exato. Para mim, o principal aprendizado é que antes de eu preocupar no curto prazo, eu tenho que olhar lá no longo prazo, justamente para eu maximizar esse valor da companhia e poder ter uma boa venda lá no final da empresa que eu criar, da empresa que eu fundar. E muitas vezes o empresário hoje não pensa nisso.
Ele está olhando ali para o curto prazo e muitas vezes não sabe o que pode acontecer no futuro, não pensa em vender seu negócio. Então eu já lidei com muitas pessoas assim. E com a aula dos dois, como eu realmente comecei a olhar para a minha empresa de uma forma mais fria, mais pragmática, já pensando que existem vários futuros para uma empresa e que lá no futuro eu posso ter um valor que realmente é condizente com o que eu quero realmente vender. Esse é o Tem feedback melhor que esse? Acho que dá para encerrar o episódio por aqui. O mercado vai ficar melhor. Quer comentar alguma coisa, Miguel? Não, eu acho que uma coisa boa que eu teria de feedback até nas aulas com o Krakowski é que as pessoas analisam as empresas o âmbito interno e elas não analisam o macro, né, o externo, como está a economia ou como está o cenário para você poder empreender, iniciar um negócio, até mesmo fazer um M&A. Então você ter essa noção macro de como realmente está o mercado, de como as coisas estão operando, eu acho que você tem uma capacidade de tomar uma decisão mais assertiva. Boa, sensacional. Esse foi Denis Morante aqui no M&A de Moldon, a hora do M&A. Denis, super obrigado pela presença. Ali, vou bater o carro aqui na última hora, na última curva do episódio. Se quiser deixar uma mensagem final para a turma, o fechamento é seu. Olha, as palavras do Gabriel e do Miguel foram importantes, né? O Gabriel falou aqui em pragmatismo, e a gente vê muito empresário que olha para a empresa como vínculo de trabalho dele e às vezes esquece de ser mais pragmático e olhar como um ativo, né? E o Miguel trazendo o aspecto de eu tenho que olhar o macro, eu tenho que olhar para a economia, eu tenho que olhar para fora da minha empresa e ter essa noção de timing, né, Miguel? Então, pragmatismo, visão de timing, isso vai fazer o mercado desenvolver mais no futuro e ter mais transações, provavelmente, no Brasil, né? Então, Ale, muito obrigado pelo convite, poder dividir aqui com todo mundo, né, a experiência nesse mundo de assessorar transações de M&A e dizer aqui para os empresários e empresárias que estão nos ouvindo que a visão um pouco mais pragmática, olhar para a empresa como um ativo financeiro, porque ela é um ativo financeiro, né? Ela gera dividendos, e saber a melhor hora de maximizar aquela saída não é um xingamento, né, para a história que você fez dentro da sua empresa. Pode ser, às vezes, a melhor mudança de ciclo. E às vezes eu convido muitos empresários e empresárias a olharem para isso como não é término de alguma coisa, né? Uma mudança de ciclo, uma mudança de papel que você vai ter existencialmente falando. E traga alguém sempre especialista para o teu lado, que é o exemplo do Everest, né? A gente conseguiria subir o Everest sozinhos, obviamente. É só dar um mapa pra gente e a gente vai embora. Mas por que não ter um especialista do teu lado que já fez aquilo diversas vezes e vai saber quando acelerar, quando brecar, como virar e tudo mais, usando aqui o nosso trocadilho do automobilismo. Sensacional. Então até o próximo BMC News M&A de Moldon, a hora do M&A. Obrigado.